Vamos fazer contato com o advogado, o professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. Satisfação sempre participar do Jornal Brasil Atual. Satisfação é nossa. Uchoa, saiu a notícia nessa semana que o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos fizeram doações em dinheiro vivo para suas próprias campanhas entre os anos de 2008 e 2014. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada na terça, mostra que as doações chegam a R$100 mil, valores que, corrigidos pela inflação no período, seriam hoje de R$163 mil. Como é que você vê mais essa revelação em relação à família Bolsonaro, Uchoa? Glauco, essa situação dessa família é como se fosse assim, um labirinto inusual, um labirinto incomum, porque um labirinto ainda mais excêntrico do que o que o labirinto costuma ser, porque a porta de saída está escancarada, mas a turma faz questão de embolar o meio de campo para não encontrar a saída. Pelo que se vê, essa história de pagamento em dinheiro, apesar de não ser em volumes expressivos, uma prática nacional, é uma tônica cotidiana dessa família. Eles pagam contas, eles compram imóveis, eles doam para a campanha, eles adquirem bens, e aí não é só o 01, é o 01, é o 02, é o 03, é a esposa 01, a esposa 02, a esposa não sei das quantas, é o pagamento que é intermediado pelo Queiroz, é o pagamento que é feito diretamente, é o pagamento que é passado pelo uma pessoa ligada ao escritório do crime. Então é realmente uma situação absolutamente complicada que demonstra que nessa família a ilicitude ela de fato se coloca como um suposto muito forte, sabe? Assim, é um prenúncio quase que incontestável, né? Inclusive porque a atitude da família é no sentido de não ajudar na investigação. Se ela pode, por exemplo, lutar para alterar o fórum, se ela pode protelar judicialmente, se ela pode não comparecer às audiências de investigação, ela faz isso e faz isso de forma escancarada. Nessa altura do campeonato, eu já não duvido mais que realmente há muito escondido por trás dessa prática de pagar em dinheiro vivo, que tudo indica não só uma lavagem de dinheiro, mas também uma lavagem de dinheiro obtido da pior maneira possível, né? Agora, Uchoa, você inclusive fala que é a tônica, né, que é algo cotidiano na família. Também tivemos outras duas reportagens aqui falando a respeito, uma delas, do vereador carioca Carlos Bolsonaro, que quando ele tinha 20 anos, em 2003, pagou R$150 mil em dinheiro vivo por um imóvel. Esse dinheiro hoje seria 366 mil, corrigido pelo IPCA. E também outra matéria mostrando que o deputado federal Eduardo Bolsonaro pagou durante a aquisição de 2 apartamentos na zona sul do Rio de Janeiro, entre 2011 e 2016, R$150 mil em espécies, que hoje seriam 196.500. E você citou inclusive ex-esposas, né, de Jair Bolsonaro, Uchoa. E no mês passado o jornal Globo também revelou que a mãe do Eduardo, pré-candidato a vereadora, inclusive Rogéria Bolsonaro, comprou um apartamento em 95 com R$95 mil em espécie. À época ela era casada com Jair Bolsonaro. E antes disso a revista Época mostrou que Ana Cristina Vale, segunda mulher do presidente Jair Bolsonaro, comprou no período em que foi casada com ele um total de 14 imóveis, sendo 5 deles adquiridos com dinheiro vivo. A gente sabe, né, como você ressaltou, que não é necessariamente um crime você usar dinheiro vivo com essas somas, mas que pode ser algo suspeito. Até porque é um método usado bastante para justamente impedir o rastreamento de operações ilícitas. Então é necessário, dados todos esses indícios, Uchoa, fazer uma investigação a respeito, não? Nós estamos falando, nem comentando se esses imóveis realmente têm um valor real nesta soma que você falou de 80 mil, 90 mil, 100 mil, isso aí tirando essa discussão, né? Se está na declaração de bens, a discussão é só a forma de pagamento. Como é que pode você comprar um imóvel em dinheiro vivo? Tudo bem, se fosse um,
mas não é só um. A mesma família já fez isso outras vezes, é muito depósito em dinheiro vivo, é muito pagamento em dinheiro vivo, isso envolve também aquela loja de chocolate, envolve uma série de pagamentos que vem sendo feitos nas contas, né, pessoais. É lógico que parece muito plausível acreditar que existe aí uma conexão da rachadinha com isso, né? É preciso realmente aprofundar a investigação, mas é como eu disse, é um labirinto inusual, porque a porta está escancarada, mas essa confusão que se faz no meio de campo é que impede que a investigação aprofunde. Quer dizer, quanto mais tempo, nós vamos descobrir mais coisas, mas em compensação, daqui a pouco esses ilícitos vão prescrevendo, a população já vai vai naturalizando isso como uma coisa normal e acaba que vai virando pizza, né? Esse é o problema. Vai naturalizando isso, paralelamente ocorre aí o que a gente chama de um aparelhamento, né, do sistema de justiça brasileiro. A gente já tem aí o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que muitas vezes acaba abrindo mão, né, da prerrogativa do Ministério Público de pedir investigações, e a gente teve também agora, Uchoa, o presidente Jair Bolsonaro dizendo que o novo ministro do STF tem que tomar cerveja com ele, né, descrevendo ali o perfil do candidato à vaga de Celso de Mello, que se aposenta agora em novembro. Como é que você vê mais essa declaração de Bolsonaro, Uchoa? Bom, Glauco, eu nem vou mais dizer que isso aí já é um prenúncio de um crime de responsabilidade, porque chega a ser redundante. É só importante que o povo brasileiro entenda que, na cabeça do presidente, pouco importa se o ministro do STF ele vai velar pela Constituição, se ele vai realizar a justiça, se ele precisa compreender o direito. Fazendo a farra com ele é o suficiente. Então nós chegamos a esse nível de compreensão da independência dos poderes. Eu vou colocar um camarada no STF que é da minha curriola. E ponto final. E isso no Brasil está sendo tratado de forma muito natural, o que é um absurdo, porque não é possível que na ponta de um poder uma pessoa já vá assumir de forma comprometida assim. E isso sem falar, claro, na falta de respeito, na falta de zelo do presidente da República pelo decoro do cargo, tirando toda essa discussão. Veja só a que ponto nós chegamos. O ministro do STF basta tomar cerveja com o presidente da República. Era a mesma lógica do embaixador lá nos Estados Unidos. Bom, ele é meu filho, ele sabe falar inglês e frita hambúrguer, vai ser embaixador nos Estados Unidos. Mas é a lógica de quem não tem compromisso com o país. Agora, nesse caso da possível indicação, né, de um apadrinhado, de uma pessoa muito próxima ao presidente Jair Bolsonaro, a um cargo tão importante quanto o de ministro do STF, muita gente tem falado a respeito justamente desses critérios de seleção ali para a pessoa ingressar na Corte Suprema. Você acha que isso precisa ser discutido também? Há quem defenda, inclusive, que haja a participação do próprio judiciário na escolha, já que quem escolhe é o presidente, depois tem aprovação pelo Senado, mas o judiciário não participa. Você acha que tem que ser discutido isso também, Uchoa? Eu acho, Glauco, que o judiciário tem que ser todo repensado. O judiciário é um poder muito distante da população, é um poder hermético, e por ele ser o mais fechado dos poderes, as coisas acontecem de forma, às vezes, abusiva, sem a observação pública. É claro que o ideal é que a gente tivesse uma corte constitucional com ministros com mandato e tal. Mas isso também tem que se inserir dentro de um processo de rediscussão do formato do Estado brasileiro. Não adianta você ficar fazendo coisas episódicas, porque você pensa que vai resolver, mas puxadinho não resolve nada, você só prorroga o problema. No caso do ministro do STF, o modelo brasileiro ele não é totalmente equivocado, porque você pressupõe, claro, que o presidente da República, ao fazer a indicação, faz cumprindo aquilo que a Constituição diz. O notório saber jurídico, que leva em consideração o respeito daquela pessoa, a probidade, o conhecimento jurídico, a credibilidade junto aos pares, e depois isso passa pelo Senado Federal, né? O que também supõe que haja uma discussão sobre o que esse ministro, candidato a ministro, fez na vida, o que ele pretende fazer na corte. O problema é que no Brasil a indicação está se dando da forma mais sem razoabilidade possível, né? Virou uma coisa assim de apadrinhamento.
coisa que o puxadinho também não vai mudar, sabe, Glauco? Ou a gente repensa o Estado brasileiro ou fica difícil. Eu tenho livros escritos sobre isso, eu defendo a reformulação do judiciário, inclusive o controle externo, nós não temos, nós temos um controle interno, né, do Conselho Nacional de Justiça, que acaba sendo corporativista, mas propor alguma coisa no Congresso agora, emenda constitucional, para fazer uma mudança aqui, outra ali, eu não concordo. Ou seja, a gente precisaria discutir uma reforma, e reforma não no sentido das reformas que têm sido feitas, que só pioram, né, mas uma reforma no sentido de aprimorar o sistema de justiça, não só do controle externo da magistratura, como você fala, Uchoa, mas também em relação ao Ministério Público, por exemplo, é preciso discutir esse sistema todo? Sim, claro, porque o Ministério Público, veja só, o Ministério Público, como ele tinha um viés muito autoritário na ditadura, e ele era nitidamente persecutório, a Constituição Federal, com o apoio das forças democráticas, ampliou a competência do Ministério Público para causas difusas, para ações de ambientais e tal, e o Ministério Público ficou, de fato, com muita competência, exatamente para ter um viés diferente. Mas, no final das contas, algumas pessoas do Ministério Público resolveram realmente transformar o Ministério Público num órgão punitivista. Então, se não é para fazer a defesa difusa, que essa defesa difusa seja feita para alguém. E que o Ministério Público, se for para se ater à área criminal, que se atenha. Agora, sabendo que já tem polícia, sabendo que existe justiça. Então, o papel do Ministério Público, que hoje é um elefante branco, que, na verdade, atenta contra a sociedade brasileira, que é o que está acontecendo, não quero aqui fazer de forma generalizada um agravo, né, aos colegas do Ministério Público que lutam cotidianamente para mudar isso, mas a ponta do Ministério Público tem atuado contra as funções do Ministério Público nesse sentido. E a gente precisa rediscutir, Glauco. É muito fechado também, é um poder que quer ter a liberdade do advogado, mas quer ter a segurança do juiz. Então, não está certo isso também. A forma de acesso ao Ministério Público está muito equivocada. O Ministério Público ele não tem o condão de sair perseguindo quem ele quer só por interesses políticos. A gente realmente precisa repensar esse país de uma forma concreta, mas como você disse, né, para melhorar, né, não para piorar. Porque quando você vai, isso aí o ministro Casares Brito dizia, né, quando você vai ao hospital, você vai para melhorar, você não vai para piorar. Então, reforma não pode ser isso que está acontecendo no Brasil. Cada vez mais uma reforma, um Deus nos acuda e a gente se segura na cadeira morrendo de medo, sem saber o que vai acontecer, porque vai ser pior. Né? Não está certo isso. E reforma virou sinônimo de desmonte, né, Uchoa? Exatamente. Uchoa, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Um abraço para você, para a Marilu, e um abraço a todos que nos assistem hoje. Abraço. Conversamos aqui com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Marcelo Uchoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.